E aí, pessoal, Grêmio e Caxias, a invasão ao centenário. Vamos falar sobre isso, vamos falar do time, mas o assunto que eu tenho aqui é um assunto que envolve o Grêmio e que vem lá da Europa. Isso mesmo, uma negociação que está tirando 15 pontos da Juventus e que envolve o Grêmio. Vamos falar sobre isso. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. Sigo aqui no Rio de Janeiro, hoje tem UFC e nós vamos acompanhar por aqui. A Band transmite ao vivo o UFC, eu vou poder estar acompanhando, vou acompanhar da arquibancada, mas vai ser muito legal esse evento aqui. E tô vendo, vou ver o jogo do Grêmio, logo mais vou ver o jogo do Grêmio pela televisão e 1 minuto depois do jogo vou fazer o vídeo aqui com as minhas avaliações do jogo, que é um jogo importantíssimo, um jogo onde o Grêmio invade Caxias do Sul e mostra a força de Luis Soares e do trabalho que está sendo desenvolvido por Alberto Guerra nesse início de gestão e que a gente valoriza e aplaude demais. O Grêmio que deve ir a campo hoje com Breno, com Fábio, com Bruno Alves, com Kahneman e também com o Reinaldo. Meio campo vai ter a oportunidade, nós vamos conhecer o futebol de Carbajo desde o início do jogo, ele que vai jogar no lugar de Vijaçante, que acabou não sendo convocado. O Renato alegou que quer dar uma mexida no grupo, e também ao lado do Carbajo vai jogar o PP, na frente deles joga o Bitelo com o Campas pela direita e Ferreira pela esquerda. Lá na frente joga Luizito Soares. Até aí, tudo dentro do que a gente imaginava, né? Imaginávamos apenas que Cristaldo pudesse ter condição, mas ele não teve condição jurídica, a gente falou no vídeo anterior, então não tem muito o que fazer a partir daí. O que podemos imaginar de modificação? Eu quero ver um pouco mais do Gustavinho, gostaria de ver o Galdino também. Quem vai ser o jogador que vai entrar no lugar do Luizito Soares, já que Diego Souza não viajou, também é uma expectativa interessante. O Gustavo Martins na defesa também, ele que foi o jogador escolhido, o Natan acabou ficando em Porto Alegre. São algumas curiosidades do jogo que nós vamos, claro, avaliar durante a partida e vamos contar aqui logo depois que acabar o jogo, conto com a audiência de todos. Mas vamos falar desse episódio que está acontecendo na Itália, porque ele envolve o Grêmio. E não por culpa do Grêmio, mas o Grêmio acabou se beneficiando com isso aqui. E você vai entender. A Juventus de Turim perdeu 15 pontos por uma fraude financeira. Ela supervalorizou as negociações envolvendo jogadores para que isso tivesse algum resultado que fosse benéfico do ponto de vista financeiro, superdimensionando vendas e compras, vendas e compras. E uma das principais investigações, ela está no caso da negociação do Arthur com o Panic, jogador que foi vendido ou trocado para o Barcelona. Vocês lembram na época que o Grêmio tinha um percentual sobre o Arthur? E na época isso foi muito importante, foi, eu acho que no primeiro, na janela de 2021, que foi por um valor muito maior do que vinham jogando, sobretudo o Arthur, que àquela altura já estava meio que tirado do Barcelona. E ele foi vendido por um valor muito alto. Vocês vão lembrar disso. Pois agora essa negociação é centro de um negócio que, convenhamos, preocupa demais, porque envolve o Grêmio num escândalo típico dos italianos, né? A Juventus ela já teve, inclusive, queda para terceira divisão lá, e em razão de problemas ou de ordem de corrupção ou de ordem de algum rolo. Os seus funcionários, os seus dirigentes, inclusive ídolos da Juventus, foram punidos por 8 meses, por 1 ano, por 2 anos,
em razão dessas negociações. E pelo que a gente notou, isso tem um envolvimento também na negociação do Cristiano Ronaldo para a Juventus, mas a negociação do Arthur foi o que alertou as entidades que organizam lá para começar a investigar, exatamente por entender que todo aquele negócio foi muito acima da realidade. A diferença foi de 10 milhões de euros entre o que a Juventus pagou pelo Arthur e o que vendeu para o Barcelona o jogador. E todos na época foram criaram uma dúvida muito grande. O Grêmio, obviamente, não é responsável por nada. O Grêmio foi, na verdade, beneficiário daquele processo, porque o Arthur foi super valorizado, o Grêmio tinha um percentual sobre o jogador e acabou recebendo um percentual maior lá sobre o direito de formação, sobre as cláusulas que ele tinha com o Barcelona numa futura venda, e aquilo foi importante para o Grêmio naquele momento. Mas incrível como o futebol, de alguma maneira, sempre tem alguma situação como essa, alguma relação, e uma pena que o Grêmio esteja, que a negociação que de alguma maneira tem algum ponto do Grêmio esteja aí no centro de mais um escândalo do futebol italiano, mais um escândalo que mexe com o futebol, que coloca o futebol numa galeria de editoria que não é editoria esportiva, e isso sempre incomoda a gente, sempre preocupa, e é o que a gente está vendo agora, infelizmente. O futebol italiano vai viver mais uma vez também uma grande investigação, porque escândalo financeiro por lá é uma coisa relativamente comum, mas eles costumam, quando encontram, compram a bronca e punem fortemente. A Juventus é prova viva disso. Portanto, vamos ficar de olho. Vamos ver se isso pode ter alguma repercussão aí, tentar ver se houve alguma fraude, se houve troca de dinheiro, o que aconteceu. Eu só sei que o caso Arthur, que refletiu dinheiro para o Grêmio, isso de alguma maneira é centro de uma investigação lá, e é sempre importante deixar claro, o Grêmio não tem nada a ver com isso, mas o Grêmio acabou sendo beneficiado por isso, e por isso é que a gente tem preocupação de falar sobre esses assuntos, todos os assuntos que envolvem o Grêmio, sendo bons ou não, a gente tem que discutir por aqui. Então, Grêmio e Caxias e a invasão ao Centenário. Vamos ficar atentos aqui, vamos estar contando logo depois. E atenção total a esse negócio envolvendo o Arthur, porque o Grêmio acabou recebendo dinheiro desse processo aí, e a gente está atento aqui para exatamente discutir. Pelo menos, é preciso dizer, foi o que se divulgou na época, né? Que o Grêmio recebeu um bom dinheiro relacionado à venda de Arthur. César Cidade Dias, falando de Grêmio, aqui no YouTube.